Então nós vamos entender um pouquinho como esse samskara influencia o nosso nascimento em diferentes gêneros. Nós temos os gêneros feminino, gêneros binários feminino, masculino e o hermafrodita. O que o Shri Shri Anandamurti fala sobre isso com relação ao progresso espiritual? Qual que é a diferença, qual que é a vantagem de um e outro, se tem alguma vantagem, alguma diferença, o que nós devemos, o que é mais importante para o nosso progresso espiritual dentro, dessa diversidade e diferenças de gênero. Eu gosto de desenhar. Ontem eu compartilhei no Zoom. Quem estava no Instagram não conseguiu acompanhar, e aí veio hoje, vai conseguir acompanhar. Deixa eu colocar aqui. Então são alguns poucos slides opa, peraí, para a gente acompanhar bem essa conversa. Então tá aqui, samskara e diferença de gênero. Primeiro, entendemos que samskara é essa lei, é uma lei que é inabalável, nada muda essa lei. Tudo que tu vai fazer, um dia tu vai colher. A gente normalmente conhece isso como karma, mas no Tantra Yoga é melhor dizer samskara, porque é uma coisa que tu traz também de outras vidas. No mundo da espiritualidade, Shri Shri Anandamurti ele vai falar para nós que que nunca deve haver uma distinção, uma diferenciação entre o homem e a mulher, porque a nossa alma, a nossa consciência unitária, ela é imutável, ela é eterna, ela não tem influência desse mundo material. Mas aí a gente tem que entender que uma consciência, nós temos a consciência, temos a mente e temos o corpo físico. Essa mente está fazendo o link entre o mundo material e o mundo espiritual. Agora, esse mundo espiritual é onde entra aí a nossa consciência, que ela não podemos dizer que ela é masculina ou feminina. Ela é eterna, imutável. Não tem essa diferenciação dual. Deixa eu passar aqui. Então, nossa alma, então, ela é assim, ela não é nem homem, não é nem mulher, nem hermafrodita. Então, como que nós nascemos com gênero? Os gêneros, eles surgem para atender a expressão adequada dos nossos samskaras latentes. A alma é apenas testemunha da mente que está apegada ao corpo. Não é influenciada pelas diferenças sexuais do corpo quick-elementar, desse corpo material. Então, depende daquilo que tu viveu uma vida passada, todas as suas ações que são feitas com o sentimento do ego, que é o sentimento do eu faço, você está criando uma reação. E a vida que nós temos, ela representa um conjunto de samskaras acumulados para serem vividos. E esses samskaras que você acumulou de outras vidas, eles precisam ser vividos nessa vida. Então, no momento, o que você vai precisar para viver esse samskara? Vai precisar um corpo, o corpo ideal que está mais atrativo, mais propício, em sintonia, em harmonia com o samskara que está ali acumulado para ser expressado. Como que acontece isso? Como que a gente, de acordo com o nosso samskara, como que nós nascemos no corpo de uma mulher ou no corpo de um homem? O que determina essa diferenciação? Como que acontece esse processo? Então, primeiro, tivemos a vida, vivemos essa vida e chegou no momento de deixar esse corpo. Então a gente acumulou vários samskaras. Tem uma forma de eliminar esse samskara que eu vou comentar no finalzinho. Tá? Mas vamos lá, você desencarnou, então você tem lá os conjuntos de samskara. A tua consciência deixou a matéria. Essa consciência, quando deixa a matéria, ela vai ser guiada pela consciência cósmica a se mover em direção a uma estrutura apropriada, que vai estar num lugar apropriado,
no momento certo, para você conseguir expressar esse samskara que você acumulou, que ainda não foi vivido. Então, a consciência, você desencarna, a consciência suprema conduz, leva você a ser atraído para um corpo perfeito para expressar numa próxima vida o seu samskara que você acumulou. Né? Isso que acontece. Agora, esse processo, a nossa mente tem dois tipos de forças que conduzem, que está ali junto da nossa mente. Temos a nossa alma, a nossa consciência, mas no momento que essa consciência deixa o corpo, essa mente deixa o corpo, ela ainda acompanha ali a camada da consciência. E aí tem duas forças que vão movimentar a atração dessa mente a selecionar um corpo. Então tem duas forças, que a gente chama assim de Samyojani, Samyojani e Vibhajani Shakti. Quando a mente sai do corpo e ela tem muito forte essa força Samyojani, que é uma muito mais, elas têm as duas, sabe? Nós temos a força as duas, vamos chamar de feminino e masculino, né? Essas, para não ficar muito no sânscrito e ficar complicado. Então, quando nós temos a força mais feminina, aí nós vamos entender o que é essa força feminina já, nós vamos nascer no corpo feminino. Vamos chamar de feminino só para facilitar, não é bem isso, tá? Então, quando você tem aqui essa força, deixa eu mostrar aqui, ó, Samyojani Shakti, mais forte, você desencarnou e essa força é mais forte, o que significa? Significa que você vai atrair o teu objeto de prazer. Então, a gente pode dizer que você vai, por conta dessa força ser mais forte, você atrair o seu objeto de prazer, para você, essa força ela vai se expressar externamente quando você nascer no corpo feminino. Então, a expressão dela externa é você nascer no gênero feminino, no corpo feminino. E quando a pessoa desencarna e ela tem muita influência, a força maior que influencia ela é a outra, oposta, a Vibhajana Shakti, ela vai nascer num corpo masculino. O que representa essa força? É o contrário, ela complementa. Em vez dela atrair o objeto de prazer, é uma força que vai ser atraído pelo seu objeto de prazer. Ou seja, o objeto de prazer está ali, eu tenho mais essa força predominante masculina, então naturalmente eu vou sentir uma atração pelo meu objeto de prazer. Então se complementa. Né? Por isso que nascemos em gêneros diferentes, masculino e feminino. No momento que essas duas forças estão predominantes e elas têm um nível igual, aí a pessoa nasce num corpo hermafrodita. Hermafrodita, a pessoa tem, né, os dois órgãos genitais ali, masculino e feminino. Tá? Claro que por mais que ela nasceu num corpo hermafrodita, essa força ela não vai ser 100% equilibrada, essas duas forças. Uma vai ter mais predominante que a outra, então as pessoas vão ter alguma personalidade um pouco feminina para algumas coisas, um pouco masculina, né, para outras coisas, porque essas forças acabam influenciando a forma como a mente se comporta. Né? Então, a mente, o corpo feminino ali vai ter essa habilidade de sempre atrair aquele objeto de prazer dela, aquele objeto que ela deseja, e o comportamento masculino ele vai ter uma tendência a sempre se sentir atraído pelo aquele objeto que dá uma sensação de prazer para ele. Tá? Então isso vai depender essa diferenciação depende da natureza do samskara. Né? Aí tem uma coisa que é preciso entender. Isso acontece com seres desenvolvidos, complexos, como nós, mas também tem criaturas subdesenvolvidas que elas não precisam disso. Elas não precisam nascer feminino ou masculino. Elas são muito simples, elas se dividem ao meio e se multiplicam. As amebas, por exemplo, elas são assexuadas. Né? E por que elas fazem isso? Qual que é o objetivo disso por trás? É simplesmente para aumentar o seu número. Eles são obrigados a ajudar uns aos outros com as forças, né, a feminina e masculina, vamos dizer assim,
Samyojani e Vibhajani. Consequentemente, existem diferenças sexuais entre todas as criaturas desenvolvidas, sem as quais a preservação de suas diferentes espécies nunca poderá ser mantida. Ou seja, esses seres assexuados, aqui as amebas, eles não precisam, né, de outro para se multiplicar, de outro ser para se multiplicar. Eles simplesmente vão se dividindo e vão se multiplicando. Agora, todos os seres que são desenvolvidos precisam garantir a sobrevivência da sua espécie. E é impossível a gente fazer esse processo, né? Tipo, eu vou cortar o meu braço e vai nascer uma outra pessoa a partir do meu braço. Não tem como fazer isso. Nós somos desenvolvidos. E é por isso que existe um sexo oposto, né, um gênero oposto, para simplesmente garantir a sobrevivência da nossa espécie, de acordo com nossos sanskaras. Então, acho que aqui está bem claro, né, até aqui. Agora, essas diferenças sexuais, elas não têm nenhum valor absoluto. É simplesmente para garantir, né, a perpetuação da espécie. A característica da mente humana de atrair ou ser atraída depende da tendência mental. Ok. É uma coisa importante. Se houver uma mudança glandular na estrutura física, haverá uma mudança correspondente nas forças Samyojani e Vibhajani da mente. Então, por mais que assim, eu nasci num corpo feminino, mas a minha mente, de acordo com a influência dos meus pensamentos, essa força ela pode ter uma alteração, né? E eu sentir a mais a presença da outra força, e isso vai ter uma expressão no meu corpo físico. O Baba fala assim, que, por exemplo, se você fazer alguma alteração no sistema glandular, é claro que isso vai afetar a sua forma psíquica, essa força, né, de atração ou ser atraído vai mudar também. Tá? Mas isso é só uma questão muito externa. É uma questão do nível físico e do nível emocional ainda. Não entramos aqui na dimensão espiritual ainda. Tá? E não vai ter, né, uma coisa bem importante, lembrar que não tem... Isso não significa que um é melhor que o outro. Né? Não devemos ter isso como algo que tem alguma importância absoluta. É simplesmente uma questão de sanskara ali por trás que faz essas determinações. Todo mundo precisa viver os seus sanskaras. E aí que eu faço um link, né, com relação aqui, ó. Seu pensamento, eu estava falando, a pessoa nasceu ali no sexo masculino, e aí seu pensamento no sexo oposto altera a força de Samyojani e Vibhajani até certo ponto. Mas se houver uma grande mudança nessas forças, essa mudança será refletida no corpo físico. Então, por isso que a gente encontra hoje os LGBTQIA+, pessoas, né, que não se identificam com esses gêneros binários, né, masculino ou feminino, e se expressam de uma outra forma. Então, tem todas essas siglas, nós vamos entender o que significa cada sigla. Mas logo a gente vai entender uma outra coisa muito importante. Isso é só uma forma da gente se expressar externamente nesse mundo, no corpo físico. Nada mais que isso. Tá? Agora, olha aqui. O que significa essas siglas? Eu tirei essas informações do site de cultura rs.gov. Tá? O que? Antigamente a gente tinha a sigla dos gays, lésbicas e simpatizantes. Aí ficou muito desatualizado e agora atualmente está sendo essa nova sigla. O que representa o quê? O que representa o Queen é um termo em inglês designado às pessoas que não se identificam totalmente como homem ou mulher, mas sim um terceiro gênero, o fluido, popularmente conhecido como andrógeno. Tá? O I. Isso, gente, está relacionado com aquelas forças. Ela tem as duas forças ali em equilíbrio, então ela não se identifica nem com um nem com o outro. Tá? O I diz respeito ao intersexo. A intersexualidade descreve as pessoas que podem nascer com os genitais correspondentes ao sexo, né, mas ter o sistema reprodutivo e os hormônios do outro.
No passado, essas pessoas eram conhecidas como hermafroditas, termo que não é correto ou aceito, né? Então é isso. Ela nasceu de um jeito, mas ao decorrer do tempo, aquela força foi mudando, então ela acaba se sentindo, né, pertencente a um outro gênero. O A, o que representa o A? O A representa o assexual. Estes não sentem atração sexual por nenhum sexo, apenas afetivamente. Isto é, ainda pode ter relações amorosas. Então, esse aqui é um outro tipo. Ela não sente nenhuma atração. Eu acho que está bem equilibrado ali aquelas duas forças também. E esse mais significa as demais orientações sexuais e identidades de gênero para que todas as pessoas da comunidade sejam representadas. Então tem mais diversidades aí de como você pode viver nesse mundo e expressar os seus sanskaras acumulados. O que o Shri Shri Anandamurti diz com relação a isso, essas diferentes formas de expressar o seu sanskara? Eu prefiro falar isso, sabe? Apenas assim, cada um tem a liberdade de expressar o seu sanskara latente, seu sanskara que está aí acumulado. Mas nós vamos ver que essas mudanças de forma de expressar o sanskara, seja num corpo, identificar esse corpo de um congênero ou com outro ou com nenhum, isso é apenas uma coisa muito externa. Tem algo além a mais para nós nos preocuparmos, né, que é o nível da espiritualidade. Então isso aqui não influencia o nível da espiritualidade, mas nós temos que cuidar dele. Tá? Aí o que o Shri Shri Anandamurti diz a respeito? Né, ele fala assim: assim as características que determinam o sexo, seja ele masculino, feminino ou hermafrodita, não são fixas nem definitivas. Com base nesse conceito, não deve haver qualquer discriminação entre as pessoas. Não há diferença de sexo no Jivatma, alma, consciência. Na prática espiritual, também, nenhuma distinção artificial entre homens e mulheres devem ser encorajadas. Somente naqueles aspectos da prática espiritual que depende do funcionamento harmonioso do corpo e da mente, como asanas e mudras, as diferenças glandulares e psicológicas devem ser levadas em consideração. Shri Shri Anandamurti. Eu poderia parar aqui minha fala, né, porque aqui ele já diz tudo. Eu poderia parar aqui. Ou seja, não importa que cor você é, o que você faz com o teu corpo, se você cortou o cabelo, se você, né, fez uma cirurgia, o que você fez, isso não vai importar. No nível espiritual, não vai ter nenhum efeito. Agora a gente precisa, além de cuidar desse corpo e deixar ele e harmonizar essa forma de viver nesse corpo e se expressar no mundo, é preciso levar em consideração que existe algo importante além disso, que é o nível da espiritualidade. Você desenvolveu o seu bem-estar, teu progresso no nível espiritual. Porque a forma como você vai se expressar externamente no mundo é simplesmente a sua liberdade de viver o seu sanskara que você está acumulando. E falando de sanskara, tem toda essa diversidade de você poder existir e viver esse sanskara. Mas quando a gente fala de meta espiritual, autorrealização, iluminação, aí tem que cultivar uma prática que ajude a você a se liberar desse efeito dos sanskaras que é o que resulta no ciclo de nascimentos e mortes, né, em todo tipo de aflição. Vamos ver mais aqui na frente, só para concluir, então. Então não é a consciência, a alma que renasce, né, porque a alma ela é eterna, a gente é eterno. O que renasce são a nossa mente com esses sanskaras acumulados. Então, quando alguém idealiza os prazeres do mundo e se apega a objetos de prazer, está fadado a assumir um corpo físico na próxima vida.
Os sanskaras nascidos da determinação de renascer são chamados de bhava nas escrituras. Então nós podemos considerar que nós estamos apenas renascemos para viver esses sanskaras. Na verdade, nós somos eternos e imutáveis. Como que acontece esse processo? Você vai tomar, de acordo com o seu sanskara, a decisão de nascer. Né? Quando você toma a decisão de nascer, vai ter a influência do sanskara, que vai determinar se você vai nascer num corpo de um animal, de uma planta, de uma árvore, ou de um homem, ou de uma mulher, ou de um hermafrodita. E de acordo com esse sanskara, você vai ter esses órgãos de percepção do mundo externo. Nós temos os órgãos motores e sensoriais, a gente chama de indriyas vrits, que é por onde você vai se comunicar com o mundo. E aí entra no corpo humano as glândulas, né, o nosso sistema endócrino, secreções hormonais, que vão ter toda uma influência na nossa emoção, no nosso sentimento. E o terceiro, você vai ter uma tendência, de acordo com esses índrias, essas glândulas e as secreções desses hormônios, você vai ter uma tendência a desfrutar os objetos de prazer com esses órgãos sensoriais. Muitas vezes as pessoas buscam naturalmente, sim, nome, fama, dinheiro, né, riqueza e poder, etc. Isso tudo está sendo determinado lá pela base, que é o sanskara. Tá? Então, o que nos diferencia um dos outros são esses sanskaras. E o quarto, o bhava, que é o feixe de sanskara, ou seja, o conjunto todo de sanskaras. A minha imagem está embaçada, né? Tá, estamos finalizando. Então, bhava é esse conjunto todo de sanskara, e a pessoa ela vai fortalecer esse sanskara devido ao desenvolvimento de sua determinação e o aumento do desejo de tocar, ver e se apegar aos objetos de desejo. Então, quanto mais a pessoa sente atraída por uma coisa, quanto mais ela pega, ela toca, ela fica próximo daquele objeto, mais apegada ela fica, mais ela fortalece o sanskara dela. Então, ela vai ter que voltar várias vidas para trabalhar esse desapego e eliminar esse sanskara. E o quinto, a pessoa adquire um corpo físico de acordo com a natureza do seu sanskara. Então, fecha o ciclo, né? Então, vocês podem ver, o sanskara é a chave que vai nos libertar ou nos aprisionar desse ciclo de nascimentos e mortes. Então, o que o Baba está falando? Que se você vai nascer assim, de um jeito ou de outro, num lugar, ou, né, um corpo animal, de acordo com esse sanskara apenas. Tá? E aí, como que a gente se liberta desse sanskara, então? Como que a gente se liberta? No momento que nós aprendemos a prática espiritual, a sadhana, a pessoa também ela pode se libertar do ciclo vicioso do karma, ou seja, das ações e reações, dos ciclos de nascimentos e mortes, resultando no Atma, obtendo a liberação imediata de todas as amarras mentais. Esse é o objetivo maior, a gente se libertar das amarras mentais, e não ficar apegado, né, apenas num desenvolvimento físico, estético ou mental, psíquico. Tem que ir lá também no plano espiritual. Tendo renunciado o desejo por objetos finitos em diferentes lugares, em diferentes formas e diferentes maneiras, e tendo abraçado a suprema entidade original, a pessoa atinge a satisfação mais elevada. Ou seja, o teu foco, o nosso foco, tem que estar lá nesse nível da espiritualidade, para que essas coisas do mundo externo não sejam os nossos aprisionamentos. Para se liberar disso, desses apegos, porque a mente ela é atraída pelos objetos externos. Aí nós temos que aprender esses ensinamentos desses gurus que conduziram a humanidade a alcançar o estado de liberação, de iluminação. Então você aprende as técnicas
quando a gente fala no Tantra Yoga, sadhana significa meditar na consciência suprema. Você, quando medita na consciência suprema, você está retirando, liberando a mente dos apegos. Então aqui a pessoa ela tem que ter esse espírito que a gente cantou logo após a meditação coletiva. Nityam Sudam Nirabhasham Nirakaram Niranjanam Nityabodhantidanandam Gurur Brahmanamanyaham, que está dizendo: ofereço minhas saudações a Brahma na forma do Guru, que é eterno, sempre puro, sem réplica, sem forma, absolutamente sem mácula, e sempre abrigado na postura intuitiva, profunda e bem-aventurada cognitiva. Você está cultivando a conexão com algo maior, com o nível da espiritualidade, com uma consciência mais elevada, sutil, que a gente chama de consciência cósmica. Aí você consegue se liberar dos pequenos apegos desse mundo material, desse mundo externo. Quando você alcança essa conexão, essa relação com algo maior. E aí tem uma pergunta. Quando alguém está abrigado no estado exaltado devido à graça do Guru, que estágio a intuição alcança? Onde nós podemos chegar quando nós estamos conectados com essa espiritualidade, com essa entidade maior? Que tipo de realização nós podemos alcançar? Então essa pergunta, quando uma pessoa ela começa a fazer a prática intuitiva da meditação e ela começa a co-criar a sua realidade de que tudo, vamos utilizar aqui o mantra universal Baba Kevalam, que tudo é amor, tudo é expressão do amor. Então você medita, você canta, você vê tudo como uma expressão da consciência cósmica, você vê amor em todas as coisas, em todos os seres. Você descobre que tudo está interconectado, que essa consciência cósmica, essa entidade suprema, está presente na essência de cada coisa, no núcleo de cada átomo. É como se tudo fosse um grande teatro, aonde o diretor desse teatro é a consciência cósmica, e tudo que ela pensa é tudo que nós podemos ver hoje, toda a matéria que nós podemos ver hoje. Então, cada entidade desse universo, ela vai sentir que está conectado com uma entidade maior, superior. Ou seja, tudo é um. Você sente que tudo é um, você é o todo. Isso é o sentimento de quando você está num nível conectado com a sua prática espiritual, uma consciência mais expandida. Um discernimento que nós chamamos de viveka, sabedoria. Aí eu tenho uma pergunta. Não sei se ficou claro para vocês, mas eu vou deixar essa pergunta. Qual é a sua meta existencial? O que é autorrealização para você? Qual dimensão você tem priorizado para tomar suas decisões? Física, espiritual, psíquica? Então nós temos que entender uma coisa. Não importa o que eu faço com a minha aparência, não importa o que o outro faz com a aparência dele, ou se não faz nada, simplesmente aceita o samskara que nasceu, o gênero que nasceu, aceitou aquele samskara, vive aquele samskara, mas usa esse samskara para cultivar, para alcançar uma liberação espiritual. Então, se você fez alguma mudança estética, alguma coisa, e você se sente melhor se expressando de uma outra forma, de uma outra maneira de ser, de se identificar, tá tudo bem. Isso não vai interferir no seu progresso espiritual. Mas você precisa fazer algo para que você se desenvolva espiritualmente. Porque, gente, nós temos a liberdade, quando nascemos, para fazer o que quiser nesse mundo. Para você fazer o que você quiser com o teu corpo, para você se expressar da forma que você quiser. Mas se essa expressão não está, se você não coloca um olhar além da expressão material,
um olhar de que, tá, agora eu estou bem, estou me sentindo bem, do jeito que eu sou, como eu estou, e como que eu vou fazer agora para cultivar o meu lado espiritual, o desenvolvimento espiritual. Isso é uma outra coisa. É uma outra coisa. Então, aí os gurus que eu coloquei ali, Shiva, Krishna, Shri Shri Anandamurti, eles trazem técnicas, né, do Tantra Yoga para que você consiga desenvolver o seu Dharma, alcançar a sua autorrealização, independente do seu gênero. O gênero não influencia o seu progresso espiritual, não tem nada a ver. Eu acho isso muito libertador, né? E eu acho que nós temos que tomar o cuidado também para não colocar. Por que eu faço essas perguntas no final? Porque às vezes nós colocamos muita energia apenas a gente conseguir se expressar de uma forma, para expressar esse sanskara apenas, viver um sanskara numa forma física ou psíquica, mas a gente deixa de lado ali a preocupação com a espiritualidade, né? Temos que, em vez de perder muito tempo colocando energia só na expressão física ou na expressão psíquica, temos que colocar energia para o desenvolvimento espiritual. Isso não pode faltar. Não adianta, né, eu ficar brincando apenas em viver e desfrutar os meus sanskaras. Entende? Eu fiquei fazendo essa reflexão. Então eu nasci para desfrutar os meus sanskaras, para defender eles e para identificar mais a minha mente com os meus sanskaras, ou eu nasci para transcender e transmutar eles? Essa é uma reflexão que eu deixo aqui. A gente pode conversar agora. Então, quando você tem como meta espiritualidade, autorrealização e iluminação no nível espiritual, a vida é muito curta. A vida é muito curta para colocar toda a energia somente num plano físico, ou colocar toda a energia só no plano intelectual, no plano psíquico. Tem que ter, é importante, né? Um bem-estar físico é a base para você conseguir ter um bem-estar psíquico também, mas esses dois têm que ser a base que sustenta o desenvolvimento espiritual. Isso tem que ser como meta. O desenvolvimento espiritual tem que ser mais importante. E essas duas bases, físicas e psíquicas, elas simplesmente vão... Você precisa saber direcionar a energia dela, transformar a energia física em psíquica e espiritual. E a ferramenta que nós temos para isso, ensinada por esses gurus tântricos, é a ciência da sadhana, da meditação. Através da meditação, com o uso de mantras, o que você vai conseguir fazer alcançar, né, esse nível da espiritualidade. Tá bom? Então era essa a reflexão de hoje. Eu vi que alguém deixou uma mensagem no chat, então a gente pode trocar uma ideia. Gratidão, Namaskar. Falei bastante, 40 minutos, mas foi mais tranquilo hoje. Namaskar, eu posso fazer uma pergunta que me veio agora na minha mente? Pode sim, por favor. Tá. Então, assim, ó, eu vejo que agora também tem as pessoas que se determinam, elas dizem, eu sou bi, né? Elas, sei lá, parte da sua vida, ou elas eram mulheres, elas tinham um gênero feminino e se atraía, sei lá, se relacionava com homens, e depois começa a relacionar com mulher e homens, e vice-versa. Isso também se enquadra aí, nesse sentido, ou é uma propensão, sei lá, ou é uma escolha que a pessoa, é uma atração que ela tem, ela diz que se sente atraída pelos dois sexos, né, que ela descobre, sei lá, ou sempre foi. Isso também se encaixa aí, Didi, e a pessoa, sei lá, essa pessoa, ela, que nem aconteceu com uma amiga minha, né, ela sempre se atraiu por homens, ela teve muitos namorados e tal, e ela até ia casar e o namorado dela morreu. Ela ficou muito abalada e ficou muito deprimida e tal. E aí, nesse meio tempo, uma outra amiga dela, do mesmo trabalho, foi se aproximando
E aí ela acaba que ela se envolveu também pela questão de ela estar se sentindo triste e tal. E aí teve um relacionamento e se relacionou com essa pessoa. Mas ela, teoricamente, ela se atrai por homens, assim. Isso é um caso também pode ser relacionado, ou também é a mesma coisa? A essas forças, sim, sim, tá tudo bem. Como o Shri Shri Anandamurti falou, tu nasce num gênero, mas por influência daquele sanskara que atrai a força ali, né? Mas ao longo da vida isso pode mudar. E tá tudo bem, vai mudar e você vai viver o sanskara de acordo com a influência dessas forças. E você também pode forçar uma mudança a partir da mudança de uma, fala assim, de uma glândula, né, que secreta hormônio. Então, isso vai ter um efeito externo, isso vai ter um efeito na mente. Tá tudo bem. Você vai estar vivendo o seu sanskara ali. Né? Mas também você está criando novos sanskaras também. Ah, claro. A questão é o sanskara, não é a forma como se é masculino, feminino, se é bis, trans, ou, né? Não importa isso. O que você vai fazer para se libertar desse sanskara? Isso que é mais importante. Então, é isso que eu ia te perguntar. Uma vez, há alguns anos atrás, eu participava de um grupo da Marga no WhatsApp, lá que começou a ter WhatsApp, assim. Acho que era o WhatsApp que tinha. Não, MSN, não me lembro agora. E daí... MSN é muito antigo. Ai, sei lá. Mas eu sou das antigas, Didi. Eu sei que assim, um tempo, aí começou a ter muita briga, e teve esse assunto sobre isso. Aí tiveram várias discussões, e uma pessoa leu um texto que era de Baba, e colocou assim, que quando a pessoa nasce, né, com as questões hormonais ou tal, quando coloca aquele do sanskara, está tudo certo. O que não é muito legal, de repente é o que tu falas aqui, vai criar outro sanskara, é quando tem promiscuidade. Como que se coloca, assim, a pessoa, no sentido que ela começa a se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo, sabe? Mas uma promiscuidade não tem um parceiro, no caso que seja um homem ou uma mulher, e aí ela vive aquela relação com aquela pessoa, aí não dá mais, com respeito, né, a relação. Isso, como que é isso de sim, porque me lembro desse texto, e ficou bem claro, assim, para mim sobre isso, né? Porque mais fácil disso, assim. Sim, tipo, porque não importa qual corpo você tem, mas importa a tua mente, o que você faz com ela. Né? Aí entra a ética, né? Os princípios éticos. Se você é uma pessoa ética, se você você segue o teu dharma, faz a prática da sua espiritualidade, seja num corpo homem, num corpo feminino, num corpo trans, não importa. O teu progresso espiritual você está caminhando, sabe? Mas se você, mesmo sendo mulher, nascendo no corpo de mulher e permanecendo e fazendo tantas coisas, você não é mais elevado com alguém que decide ser bi, que decide ser trans. Não tem nada a ver, sabe? Então, realmente, a promiscuidade entra aí numa questão que não está relacionada a gêneros. É uma questão de ética. Então, o que você faz, se você é ético, se você faz práticas meditativas, né, a gente fala assim, meditar na Ananda Marga. Por que nós precisamos para alcançar o estado de liberação? Tem 3 condições, 3 coisas importantes para alcançar a evolução e liberação espiritual. Ter ética e moralidade, a gente fala de yamas e niyamas. Segundo, meditar regularmente na consciência suprema, no mínimo 2 vezes ao dia. E o terceiro, fazer o serviço desinteressado, para o bem da humanidade, para o bem de todos os seres. Só isso. Aqui não está dizendo você não pode ser trans, você não pode ser bi, você não pode ser dessa cor ou daquela cor, daquela cultura. Não diz isso. Não existe isso. Entende? Agora, se você não segue ética e moralidade, o que são ética e moralidade que a gente fala no yoga? É não violência, roubar, né? Consumir exageradamente, mentir,
né? Várias coisas aí entram yamas e niyamas. Então isso vai estar atrapalhando o seu desenvolvimento espiritual. Então é isso, eu acho que eu gostei muito desse texto aí, dessa colocação do Baba, que não deve haver nenhum tipo de discriminação. Quando se trata da prática espiritual, a gente só precisa ver se, porque o Baba ele é muito científico, né? Ele traz toda uma biopsicologia, apresentou a biopsicologia para a gente, e a prática da meditação está tudo relacionado com camadas da mente, com as glândulas, hormônios, chakras. E aí ele fala assim, quando você vai transmitir um conhecimento de prática espiritual, você tem que ver, né, por exemplo, ele dá lá asanas e mudras. Se isso vai ser harmonioso para as glândulas. Tipo, ele nem fala homem e mulher, ele fala para aquelas glândulas. Não fala, né? Não fala do gênero, ele fala do sistema glandular. É isso. Não deve haver discriminação. Achei muito, muito bom. Muito bom. Porque tem vários problemas aí, né? As pessoas, meu Deus, criam vários dogmas. Né? E muita violência também, né? Muitos preconceitos e isso. É que isso causa um sofrimento tão grande para essas pessoas, para as pessoas no geral, mas principalmente quem está, né, com nessa identificação, assim, que sofre muito. A sociedade discrimina, bate, mata, fala mal, né? E eu vejo assim que é incrível isso. Eu tenho um colaborador que ele é homossexual, né? E ainda bem que as pessoas, na maioria, não tratam ele mal, tratam ele com respeito. Mas a gente já viu algumas pessoas não querer ser atendida porque ele era homossexual. Então tem isso, e várias outras coisas que a gente vê por aí também, assim, que é bem, bem conflituante e traz sofrimento, né, Didi? Mais um sofrimento nesse mundo, né? Sim, com certeza. O Baba ele fala que a gente tem que acolher todos. E inspirar todos no caminho da espiritualidade, a se desenvolver. Que essas escolhas de gêneros ou transgêneros, elas não são não tem peso, não tem significado quando a gente fala de nível espiritual. Porque essa consciência, ela não tem gênero. Ela não é nem feminino nem masculino. Mas a nossa mente, devido ao sanskara, acaba se apegando ao feminino, energia feminina ou energia masculina. Né? Só isso que acontece. Então tá, foi muito bom estar com vocês, meditar. Eu tô não tô tão assim mais pra cima, porque eu tô com um pouquinho de resfriado. Tá meio, a energia tá um pouco baixa, mas eu tô me cuidando pra ficar bem. Um xarope, Didi. O seu xarope, verdade. Xarope. Tem pessoas com Covid que se trata com ele. Se tiver Covid. É bem bom. Eu tô com resfriado porque aqui é frio, né? Faz 9 graus, 10. Aí fez um calorão, choveu. É complicado. Aqui também todo mundo com problema aqui de rinite respiratório. É bem... A gente tem bastante nessa época mesmo. No verão é muito ar-condicionado, que as pessoas têm o choque térmico, aí se gripam. No inverno, essas mudanças, umidade. Mas eu vou sarar rapidinho. Acho que semana que vem eu já tô bem. Tá muito boa a discussão. Que bom, Chamita. Arochana, tá tudo bem por aí? Tudo bem, aqui também tá frio. Sim. Meninas, esse tema tem que chegar tem que compartilhar, vou compartilhar no Face para quanto mais gente conhecer, né, se livrar de tantos dogmas que temos na sociedade, né. Muito bom.
Amém. Vou colocar essa fala, né, disponível ali no YouTube, no Insta. A de ontem eu falei a mesma coisa, mas eu gostei mais de hoje. Mas tô mais tranquila, né?